As plaquetas fazem parte da série plaquetária em um hemograma completo. E elas também são chamadas de trombócitos e vão possuir a função de estancar ou até mesmo cessar um sangramento através da produção de coágulos ali no local daquela injúria. Sabe quando você corta a sua pele, que você começa a ver o sangramento? Daqui a pouco não parece tipo uma casquinha? Aquela casquinha ali foi formada exatamente pelas plaquetas que se agruparam ali naquele local e cessaram aquele sangramento. Existe no sangue a proporção de 150.000 plaquetas por cada milímetro cúbico de sangue. Esse é o valor de referência mínimo. Diante de uma lesão em um determinado tecido, plaquetas vão se deslocar para o local da lesão para que elas cessem aquele sangramento, como acabamos de falar. Essas plaquetas vão aderir no vaso lesado com o auxílio do fator de von Willebrand. O formato das plaquetas vai ser alterado e substâncias do plasma vão atrair mais plaquetas para o local daquela injúria, daquele corte, a fim de formar um tampão plaquetário primário. Esse é o nome daquela primeira fase de estancamento do sangramento. Dessa forma, é possível ver a importância da coagulação no processo de hemostasia, que mais à frente vamos entender melhor o que vem a ser a hemostasia. O valor normal, o valor de referência das plaquetas numa amostra de sangue está em torno de 150.000 a 450.000 milímetros cúbicos de sangue. Quadros de hemorragia vão poder ocorrer pela produção deficiente de plaquetas, que é a chamada trombocitopenia, essa produção deficiente. E quando o contrário ocorre, ou seja, quando há uma produção aumentada das plaquetas, nós temos um quadro chamado de trombocitose, que também tem os seus riscos, como no caso existe o risco de formação de trombos, que são agrupamentos de plaquetas numa quantidade muito acima do normal, que pode provocar o entupimento de uma veia, de uma artéria. E esse entupimento, essa obstrução pode provocar tanto uma embolia pulmonar, um infarto agudo no miocárdio, quanto um acidente vascular cerebral. Todos os quadros são graves. Mulheres que usam anticoncepcionais precisam realizar rotineiramente o coagulograma para avaliar o risco de trombose ou de AVC. Pacientes que utilizam heparina, que é um anticoagulante, ou varfarina, que também é anticoagulante, também precisam fazer esse exame para avaliar um quadro inverso do que eu falei acima, que é o quadro da hemorragia. Diante da necessidade de se averiguar se a produção plaquetária está em valores normais, é solicitado o exame chamado de coagulograma, que também é solicitado antes de cirurgias, a fim de avaliar se existe o risco de hemorragias durante a cirurgia. Esse exame vai avaliar o tempo de sangramento, o tempo de protrombina, o tempo de tromboplastina parcial ativado, a quantidade de plaquetas e o tempo de trombina. E deve ser realizado com jejum entre 2 a 4 horas. O tempo de sangramento, TS, é um dos processos de coagulação que é analisado durante esse exame. E o profissional vai realizar a coleta da amostra utilizando uma agulha descartável e vai furar a ponta da orelha do paciente, de acordo com a técnica de Duke. E vai contar o tempo com um cronômetro, um reloginho, um celular, que vai levar para aquele sangramento. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site.
Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Para aquele sangramento parar. Durante esse tempo, esse sangramento vai ser observado a cada 30 segundos usando um papel filtro que vai ali, coloca-se aquele papel filtro ali naquela gotinha de sangue, tira o papel, conta mais 30 segundos, coloca numa outra parte do papel que esteja limpo, sem sangue, conta mais 30 segundos. Até que esse sangramento pare e a gente encoste esse papel filtro, não venha mais sangue para esse papel filtro. Quando isso ocorrer, é finalizado esse exame, essa etapa do exame, e conta-se quanto tempo levou desde a furada até a última vez em que se colocou esse papel filtro e ele absorveu um pouquinho daquele sangue. Então tem que se contar esse tempo. Essa é a chamada técnica de Doppler. Ela também é empregada antes de se realizar cirurgias. E também é observado nessa etapa aí se o fator de von Webern está funcionando normalmente. Caso não esteja funcionando, que ele faz parte dessa coagulação, provavelmente o seu paciente está com a doença de von Webern, ou então ele está usando remédios que estão interferindo no tempo normal de coagulação sanguínea, certo? Ou então está diante de uma trombocitopenia, que é uma produção baixa dos trombócitos, que são o mesmo que plaquetas. O tempo de protrombina, que é o chamado TP, é analisado através da quantidade da protrombina, que também vai ser conhecido como fator 2 da coagulação, como nós vemos nessa imagem no seu material, né? Existe primeiramente o contato do sangue com a tromboplastina cálcica, depois vem a ativação da via extrínseca, depois dessa ativação vem a ativação dos fatores 7 e 10 da coagulação e, por último, a ativação do fator 2, que é a protrombina. Então, nós temos também essa etapa. Depois tem o exame chamado de TTPA, que é o tempo de tromboplastina parcial ativado, que vai possibilitar observar se os fatores de coagulação da via intrínseca estão presentes ou ausentes ali naquele momento. Pacientes que usam anticoagulante como varfarina ou heparina, por exemplo, ou pacientes portadores de hemofilia podem apresentar um TTPA maior que o normal, maior do que o esperado. Temos também o tempo de trombina, que é o TT, que também vai ser necessário para formar o coágulo quando a trombina é ativada, e essa condição é necessária para ativar o fibrinogênio, que será convertido em fibrina. Então, tem todas essas etapas para a coagulação. Em condições normais, o coágulo se forma entre 14 e 21 segundos. Muito rápido, não é? O uso de anticoagulantes fazem com que o TT, que é o tempo de trombina, apresente um tempo prolongado. Então, a coagulação vai ocorrer num tempo maior do que o normal. E tem também o teste de agregação plaquetária, que é o TAP, que pode averiguar-se através dessa etapa do coagulograma a habilidade e o grau de agregação das plaquetas, e esse exame também vai avaliar a hemostasia primária.
Por último, nós temos a dosagem do fibrinogênio, que é um exame muito importante para saber se existe uma quantidade suficiente, uma quantidade necessária de fibrinogênio para produzir a fibrina. Falamos ainda há pouco sobre hemostasia. A hemostasia é uma resposta natural do nosso organismo para evitar ou então para cessar um sangramento ou até mesmo uma hemorragia. E essa hemostasia vai obstruir aquela lesão vascular e vai preservar a sua fluidez. Então, vai estancar e a fluidez vai ser preservada, a fluidez da circulação sanguínea. Na hemostasia vão ocorrer processos que vão preservar essa fluidez sem formar coágulos e sem quadros de hemorragia. Então, existe um equilíbrio. Nem vai ocorrer a hemorragia, nem vai ocorrer uma obstrução daquele vaso. E existem 3 fases da hemostasia: hemostasia primária, hemostasia secundária e, por último, a etapa chamada de fibrinólise. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!